Bom dia, Ibiraceiros, e bom dia, Ibiraceiras, e bem-vindo a mais um episódio de Ibiravoz. E hoje nós vamos ter o papo de raias e tubarões com a pesquisadora Bianca Rangel. Pode rodar a vinheta. Bom, hoje estamos aqui eu, Davi, ou também conhecido como Nemo, o Henrico, também conhecido como Kilt, Boa tarde, gente. o Felipe, também conhecido como Jala, Fala, pessoal. e a nossa convidada de hoje é a Bianca Rangel. Olá a todos. Bianca, você quer contar um pouquinho mais pra gente sobre o que você faz? Sim, eu sempre gosto de brincar com isso, porque quando eu dou palestra, alguma coisa assim que tem que me apresentar, eu sempre esqueço já o que eu fiz na minha vida, né? Porque eu só consigo lembrar que eu tô no doutorado e que eu tenho que terminar minha tese até ano que vem. Que só isso, não consigo lembrar mais nada. Mas, recapitulando aí um pouco, né, da vida, eu sou bióloga, me formei pela Uninove, uma particular aqui em São Paulo, para quem não conhece. E fiz iniciação científica já logo no primeiro ano da graduação com tubarões e raias, então estou trabalhando aí com um grupo, já vai fazer quase 10 anos. E aí trabalhei bastante na graduação com a parte de morfologia de tubarões e raias. E aí depois para o mestrado eu acabei mudando de área, pulei aí para fisiologia de raias especificamente, e agora no doutorado estou no doutorado no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, que foi onde eu fiz o meu mestrado também. Eu estou trabalhando especificamente com tubarões. Acho muito legal trazer esse tema, né? Para quem não sabe, a gente trabalha com temas do mês aqui no Grupo Ibiraçu. Se você não conhece as nossas redes sociais, pode procurar a gente no Facebook e Instagram. E o tema desse mês é Fernando de Noronha, mas nesse Ibiravoz especificamente a gente está muito feliz de trazer esse tema de tubarões e raias, porque eu sinto que eles sofrem um pouco de preconceito, né? Principalmente os tubarões acabam sofrendo um certo preconceito do público geral. A gente acaba tendo muito contato com eles por reportagens sensacionalistas, por filmes de terror, e na verdade nós humanos acho que temos que ter muito mais medo do impacto que a gente tem neles do que o impacto que eles têm na gente. Bianca, obrigado por estar presente aqui com a gente. E eu queria que você começasse comentando um pouco do projeto que você tem lá em Noronha. Eu sei que você trabalha também, além da pesquisa, com uma questão de educação ambiental, de ciência cidadã. Como é que é isso? Na verdade, o projeto em Fernando de Noronha ele surgiu na metade quase do meu doutorado. O meu projeto original, eu estudo tubarões do sul da Flórida e das Bahamas, que é muito chato, né? Um lugar bem horrível, assim. E, na verdade, eu estudo os animais lá por questão de facilidade logística, né? Acho que dá para imaginar todo mundo aí que não é uma coisa tão simples trabalhar com tubarões e raias, né? Ainda mais tubarões, né? De grande porte. São animais complicados, né? De se ter amostras, de se conseguir capturar. E principalmente na área de estudo que eu trabalho, né, com fisiologia, ecofisiologia, eu preciso de animais vivos e bem, né? Não adianta eu pegar animais que estão morrendo da pesca, né, ou algo assim para minha pesquisa. Então eu acabei tendo, né, uma parceria muito importante no meu doutorado, que foi com o programa Shark Research and Conservation Program da Universidade de Miami, coordenado pelo professor Neil Hammerschlag, e aí nessa eu consegui, né, essas amostras, né, não foi uma coisa que eu escolhi fazer só, né, eu quero estudar tubarões da Flórida e das Bahamas. Só para explicar, porque às vezes eu comento, as pessoas acham que eu escolhi, né, não, foi por uma facilidade logística mesmo. E, e faz 2 anos que eu fui passar um tempo lá com esse professor para conhecer os animais de perto, né? Porque até então eu só tinha recebido as amostras pelo correio, vamos dizer assim, né? Mas veio com uma transportadora para fazer as análises e há uns 2, 3 anos, não me recordo, 2 anos atrás eu fui para Miami passar um tempo lá e conhecer os tubarões, né? De perto, os tubarões que eu estava estudando.
e vi que é muito simples, né, trabalhar com eles, apesar de ser animais de grande porte e ter, né, toda esse medo, né, que as pessoas têm, incluindo os pesquisadores, às vezes, né, de trabalhar com os animais vivos e achar que é uma coisa muito complicada capturá-los e manejá-los. Eu vi, né, ao vivo que não, que é muito possível e que é muito simples no fim. E voltei de lá com essa vontade de fazer um programa parecido, né, um projeto parecido aqui no Brasil, com o qual eu conseguisse capturar esses animais vivos para coletar as amostras e tudo que eu já estava fazendo mesmo no meu doutorado, só que com as amostras lá dos Estados Unidos, né? E aí eu submeti um projeto para o Funbil, e aí consegui esse financiamento, né? E aí pensando em Fernando de Noronha também não foi uma escolha ao acaso, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de escolher os tubarões só porque eles estão nos lugares maravilhosos, como parece ser, né? Quando eu falo que trabalho com tubarões de Noronha, Flórida e das Bahamas. Mas não, também foi uma questão logística, de ser um local com a maior abundância, eu diria, de tubarões que a gente tem no Brasil, né? Então, se eu jogar uma linha na água com um anzol, quase certeza que eu vou pegar um tubarão. E se eu fizer isso aqui em Bertioga, que é, né, o local mais perto que eu tô aqui, eu vou passar dias no mar e não vou conseguir pegar nenhum tubarão, né? Então foi por uma questão mais logística mesmo. E aí esse projeto começou lá, aí há um ano atrás, na verdade. Muito interessante, Bianca. Uma coisa que eu estava pensando quando você citou de ser uma das áreas, né, que tem mais incidência de tubarões, né? Isso daí também é associado com a ciência cidadã, que é um dos pontos que provavelmente é mais efetivo numa área que você tem uma grande incidência, né? Por exemplo, se fosse fazer um tipo de projeto de ciência cidadã com tubarões e raias, que nem você citou, mais para Bertioga, assim, mais para o sudeste, provavelmente as pessoas também não teriam muitos encontros para passar para os pesquisadores, né? E isso também é uma coisa que potencializa bastante, né? Eu imagino. Exatamente. A gente acabou fazendo esse programa lá, até por conta da pandemia, né? Foi um motivador aí para esse programa nascer, um programa Cidadão Cientista. Uma vez que a gente estava impossibilitado de ir para campo, coletar dados, a gente, né, começou a ver nas redes sociais que parte do turismo lá continuava, né, os guias continuavam na água, né, todo mundo continuava nas atividades normais ali, e os registros dos animais aparecendo, né? E aí a gente pensou, por que a gente não aproveita, então, né, essa facilidade, justamente como você comentou, de ser um local que as pessoas estão o tempo inteiro na água com esses animais, e esses animais estão o tempo inteiro em contato com os humanos, porque tem muito tubarão e muitas raias, né? Então, foi exatamente nisso que nasceu esse programa, né? E também, aí por conta da pandemia, a gente teve tempo para pensar sobre ele, né? Porque se a gente tivesse talvez numa situação normal de coleta lá, de expedição ou de coleta em outros locais, a gente não teria pensado ainda nessa abordagem, né? E está sendo muito favorável, assim, e sucesso total, né? A gente tem aí quase 1.000 animais já registrados desde maio, né? Que é um tempo recorde, assim. Caramba. Então foi super legal. E, Bianca, antes da pandemia, antes dessa parte do cidadão cientista, como que era o trabalho, então, do projeto, assim, o dia a dia, né? As pesquisas feitas, já tinham, então, projetos de educação ambiental dentro do escopo do projeto, ou essa parte de educação ambiental acabou se desenvolvendo também por meio dessa questão do cidadão cientista? Não, ele acabou nascendo junto com o programa, né, do Cidadão Cientista. O projeto, eu estou trabalhando em Noronha há muito pouco tempo ainda, né? Então, Uhum, ainda não deu tempo para as coisas avançarem tanto, né? uhum. Nesse sentido, assim, né? Como um projeto mais amplo de fazer pesquisa, educação ambiental, né? E ter as atividades relacionadas a isso. Infelizmente, a gente ainda, né? Eu trabalho lá há pouco tempo, e aí nasceu mais com essa questão do cidadão cientista, né? Porque o meu projeto, né, originalmente também,
lá em Noronha, ele está mais baseado na questão das capturas dos animais, né? Então a gente captura os tubarões, especificamente tubarões, porque raias a gente teria que usar alguns métodos de captura que a gente ainda não adaptou muito bem para elas, apesar de capturar raias também, incidentalmente às vezes, mas o foco é tubarões. Uhum. E a gente captura esses animais, coleta amostras de sangue, músculo, tudo, né, feito de uma forma não letal, minimamente invasiva, e libera esses animais de volta, né? E então o meu projeto ele tem mais essa carinha, né, vamos dizer assim, para entender a ecofisiologia, né, desses animais ali, como eles estão interagindo. E aí, num futuro próximo, né, a gente pretende também entender qual está sendo o impacto do turismo na região, que é muito grande o turismo, né? Agora na pandemia, obviamente, reduziu, mas numa situação normal, o turismo ele é muito expressivo lá. Então, um dos objetivos é esse também, né? Analisar isso, ver se de alguma forma a densidade de turistas está atrapalhando, né, os tubarões, impactando os tubarões de alguma forma. E não tinha até então, né, uma parte de educação ambiental. Tem algumas pessoas da nossa equipe que trabalham lá há muitos anos, como é o caso do pesquisador Ricardo Garla. Ele trabalha lá há mais de 20 anos, né? Então, o projeto dele em si, assim, da vida dele, envolve tanto pesquisa como educação ambiental, né? Mas esse projeto que a gente iniciou agora juntos, ele ainda está caminhando. Então, essa parte, ela ficou aí mais com essa questão do cidadão cientista e agora está indo para frente, né? Bianca, você comentou aqui pra gente que uma das coisas que o projeto quer medir é o impacto do turismo nos tubarões. Quais seriam, mais ou menos, você imagina, os possíveis impactos que a atividade de turismo pode gerar para esses animais? E além do turismo, tem a pesca também. Quais são os riscos que eles enfrentam em Fernando de Noronha? Essa questão ainda ela é um pouco obscura para a gente, assim, né? Para a gente conseguir medir isso, né? Então a gente ainda está pensando em formas de como fazer, né? Para até mesmo ter um dado robusto sobre isso, né? Então, para eu medir, por exemplo, o impacto do turismo nos tubarões, não adianta só eu ir lá coletar essas amostras, analisar no laboratório e fazer isso em um ano, né? Em 4 coletas, por exemplo. Eu preciso ter um dado a longo prazo, né? Dentro e fora de alta temporada, para conseguir avaliar isso, né? E aí excluir as interferências ambientais que acontecem normalmente com o indivíduo, né? Então, por exemplo, pode ser que durante a alta temporada esteja muito calor, o animal está se alimentando menos, e aí eu vou e vejo que é justamente quando os turistas estão na região, e eu não posso chegar e falar que os animais eles estão, por exemplo, numa condição corpórea, né, uma condição nutricional inferior por questão do turismo, sendo que é uma alteração ambiental normal, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Eu não sei se isso realmente está acontecendo lá. Então ainda é um pouco obscuro, assim, né? O que tem acontecido com esses animais nessa região. Uma coisa que a gente sabe é que eles estão saudáveis, aparentemente, né? As populações elas estão crescendo, tem muitos tubarões, né, na praia, a gente vê filhotes, a gente vê, esses dias mesmo a gente recebeu um registro de um ovo de lixa, né? Então os filhotinhos estão nascendo, né? Os animais estão crescendo. Então a gente acredita que o impacto ele não é tão grande assim, mas de qualquer forma é uma coisa que vale a pena, né, ser investigada na região, até por questão de ser uma região muito importante, né? Então os animais a gente tem pelo menos 3 espécies, 4 espécies contando com a espécie de raia que utiliza a área como área de berçário, áreas de reprodução, né? Então qualquer impacto que a gente tiver em cima desses filhotes, a gente pode, né, ter uma interferência na população como um todo, assim, né? Então essa questão do turismo ainda a gente precisa aí agora ter, né, apoio financeiro, né, a longo prazo para conseguir meio que bater o martelo, assim, né, sobre algumas questões relacionadas a isso. E em relação à pesca, até onde eu sei, não se tem um impacto mais na ilha, né, em relação à questão da pressão pesqueira, né, que já foi muito forte lá na região, né? Uns anos atrás, eles serviam
bolinho de tubalhau lá, que era um bolinho de bacalhau, só que com tubarão. Então, isso acabou dizimando, né? A gente não tem dados disso publicado, mas visivelmente, assim, os pesquisadores que trabalham lá há muitos anos sabem que esse tipo de atividade ele acabou comprometendo várias, né, das populações que ali vivem, né? Então, foi não só por conta do bolinho, né, mas por conta do consumo em si, né, de tubarão, que era bem grande na ilha, mas isso foi meio que banido nos últimos anos para cá. E até onde eu sei acontece pesca ainda ali esporadicamente, mas nada que vá, né, atrapalhar a sobrevivência dos animais ali, né, a saúde da população como um todo. Então, para essa parte da pesca, eu acredito que não tenha impactos negativos em cima da população. Uma coisa que pode acontecer, e que provavelmente acontece, que aí sim pode estar trazendo um impacto muito grande, é que muitos animais que ali vivem, né, muitas das espécies, como por exemplo o tubarão-tigre, eles são migratórios. Então eles passam um tempo da vida só ali na ilha, protegidos, né, que ali tem uma área de parque marinho, né, e tudo, né, etc. E quando eles saem, eles acabam se expondo a vários outros estressores, incluindo a pesca, né? E isso é bem preocupante, assim, né? Que a gente não tem controle sobre isso, né? Então, acaba sendo que a pesca ela acaba tendo um impacto, né, sim, negativo, mas a gente não sabe a que nível, né? A que ponto que isso tá. E aí, só para dar um exemplo aqui, só para ilustrar, né, a gente teve uns anos atrás um projeto bem grande da OSearch, que é uma organização internacional. Eles vieram para o Brasil para marcar tubarões, né, foram em Recife, em várias regiões ali, e foram para Fernando de Noronha, que foi o único local no Brasil, dessa expedição no Brasil, que eles conseguiram capturar os tubarões. E aí eles pegaram 6 tubarões-tigre, marcaram com marca satélite, que é como se fosse um GPS, né, que vai mandando o sinal ali em tempo real. E um dos tubarões, na verdade foram 2 tubarões, eles migraram para a África. Então eles estavam indo no Fernando de Noronha, eles migraram lá para a África, e um desses tubarões foi capturado ou no percurso desse caminho, ou lá na costa da África. Se eu não me engano, a Costa do Marfim, não lembro agora o país. E a gente sabe que o tubarão ele foi morto, né, por pesca, porque ele começou a mandar sinal em terra, né? Então o sinal estava vindo da terra e numa área que é região de desembarque pesqueiro, né? Enfim, então só para vocês terem uma noção assim do tamanho do problema, né? De 6 animais, um foi oficialmente pescado, né? Então a gente tem esse grande problema aí. Uma das coisas que eu pensei com o que você falou é isso, né? Às vezes a gente pode ter um programa que está sendo efetivo para a conservação de algumas espécies, só que se são espécies migratórias não dependem só da gente, né? Depende também de como que os outros lugares que essa espécie vai passar vão lidar com isso, né? Eu imagino que para aquela região da África ainda a pesca deve ser assim muito mais intensa. Tudo bem, beleza. Fernando de Noronha pode não ter a pesca do tubarão-tigre, só que aí também ele migrou para uma área que já é liberado e aí é meio complicado, né? Você tenta conservar em um lugar, mas no outro o bicho acaba não vingando, né? Exatamente, é bem complicado fazer proteção dessas espécies que são altamente móveis, né? E é bem complicado mesmo. Em Fernando de Noronha, Bianca, você tem por exemplo, o número estimado de espécies de tubarões e raias que ocorrem na região, né? E dessas espécies, quais que seriam talvez as mais comuns ou as mais ameaçadas, né? As mais comuns e as mais ameaçadas dentro desse arquipélago. A gente tem um registro histórico lá bem grande, assim. Eu não vou me recordar agora de cabeça quantas espécies já foram registradas na região, mas se vocês pensarem a localização onde está Fernando de Noronha, né, ela tá, né, é um arquipélago, né, que está aí numa rota, né, migratória de várias espécies. Então, já foram registradas diversas espécies de tubarões e raias, principalmente migratórios lá na região, mas que são esporádicas, assim, né? Que estão passando e acabam parando para se alimentar, mas que não são vistas recorrentemente, né?
Agora, Uhum. as que a gente tem aí uma abundância maior de indivíduos na região, sem dúvida o tubarão-limão, né, que todo mundo que vai para Fernando de Noronha vê esse tubarão, ele está em todas as praias, né, às vezes a pessoa vê os filhotinhos quase encalhando ali na praia, né, então é um tubarão bem abundante. É uma espécie que tem aumentado, né, a densidade populacional na região. A gente acredita que por essa questão de ter parado a pesca, né, justamente permitiu esse aumento, né, e é um aumento que depois a gente pode, acredito que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas é um aumento que tem até tido uma relação direta com as interações negativas com o homem, né, com o ser humano lá na ilha, né, então a maioria dos incidentes que acontecem com tubarões é com o tubarão-limão, né, em situações ali da pessoa estar surfando e acabar batendo no tubarão, e é o tubarão-limão, né, que acaba sendo esse tubarão mais abundante ali. Mas a gente também tem uma grande densidade, né, de abundância de tubarões lixa, o lambaru. Vou falar os nomes científicos, né, para quem tem interesse, né? Então, o tubarão-limão é o Negaprion brevirostris, o tubarão-lixa é o Ginglimostoma cirratum, que são, de longe, as duas mais abundantes na região. E é também o que a gente mais tem registros na nossa planilha aí, né, do cidadão cientista. Aí depois eu diria que é a raia, né, a Ipanus bertaluzzi, que é a raia prego, que também é bem abundante, bastante vista na região. E aí outras espécies de tubarões aí que o pessoal não vê muito, né? Aí entra o tubarão caribenho, o tubarão que é o cabeça de cesto, cada um fala de um jeito, lá também eles chamam de bico fino, que é o Carcarrhinus perezi, que é o mesmo tubarão que ocorre também nas Bahamas, né? Um tubarão recifal mesmo, né? Então ele é bem residente ali. E na verdade ele é tão abundante quanto os outros dois, mas por ele ser um tubarão mais arredio, né? Vamos dizer assim, ele acaba ficando em regiões um pouco mais escondidinhas, assim, né? Dos mergulhadores e dos turistas. Então os encontros não são tão frequentes, mas são, de longe, as 4 espécies mais abundantes ali na ilha, pelo menos próximo ali da região mais rasa, né? E aí a gente tem também uma ocorrência ali bem expressiva de tubarão-tigre, apesar dele não ser muito visto, né? Quando a gente faz capturas lá, a gente sempre pega, então é um tubarão que está ali. E tem, o tubarão-tigre é o Galeocerdo cuvier, e tem o tubarão que a gente chama de bico fino, ou lombo preto, que o pessoal, né, da ilha, turistas, mergulhadores e guias não veem tanto, mas a gente também vê durante a captura bastante, e principalmente os pescadores, né, artesanais ali e recreativos também têm contato bastante com esse tubarão, que é o Carcarrhinus falciformis, e aí ele ocorre mais numa região mais afastada ali da ilha, não muito mais afastada, mas ele ocorre na região das paredes, né, que o pessoal chama lá. Então é basicamente aquele paredão do Nemo, né, do desenho do Nemo, que tem um paredão, né, que daí vai para um fundo azul infinito, e aí ele vive lá, basicamente, essa espécie de tubarão e várias outras espécies que a gente ainda não sabe muito como é a dinâmica deles lá, porque é uma região que ainda tem pouca pesquisa, que a gente tem investido um pouquinho aí. Em relação às ameaçadas, né, dentro dessas espécies todas, eu diria que todas elas estão super ameaçadas, cada uma do seu jeito, né? Mas se fosse para eu linkar quais são as mais ameaçadas ali, eu diria que o tubarão-lixa aí está num estado de alerta, no Brasil principalmente, né? A gente tem que esse tubarão ele tem uma distribuição ali desde o sul dos Estados Unidos era para ele ocorrer até em São Paulo, mas ele já está extinto localmente no Brasil, em várias regiões. Então ele só ocorre agora na região ali do Nordeste. E a gente tem, né, esses grandes santuários para esses tubarões aqui no Brasil, que as ilhas oceânicas que são protegidas por lei. Né? Então a gente tem o arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol das Rocas e o arquipélago de Trindade e Martim Vaz. Então são regiões aí que ainda tem uma população
bem saudável de tubarões, porque já é proibida a pesca, né? As interações com os humanos é bem menor, mas que as populações costeiras, né, estão sofrendo impactos infinitos aí, né? Então, eu diria que essa é uma espécie, uma das mais aí que a gente precisa olhar com carinho, né, do ponto de vista de conservação. Uhum. Além dessa, tem a raia também, que era até então conhecida, até 2 anos atrás, como Ipanos americanos, que é uma espécie que ocorre também na região ali dos Estados Unidos, do Caribe, mas recentemente a gente não, né? Os pesquisadores descobriram, inclusive foi uma amiga minha que descreveu, a Flávia Petean, descobriu que na verdade é uma espécie brasileira, né? Ela só ocorre no Brasil. E aí ela rebatizou o nome dessa raia de Panos bertaluzzi. E ela ocorre ali, né, da foz do Rio Amazonas para baixo, né, até a região do sul do Brasil. Então essas são as duas espécies que eu diria que a gente tem uma ameaça maior por serem espécies que estão com esses problemas regionais, né? Mas se a gente olhar para a lista da IUCN, né, que faz todo esse levantamento de espécies ameaçadas e vulnerabilidade, aí a gente também tem o tubarão caribenho, né, que é o Carcharhinus perezi, que está também aí no status de ameaça bem preocupante. Mas todos eles estão, né? Todos eles estão bem complicados aí. Eu vou fazer uma pequena interrupção aqui, pessoal, só para lembrar vocês que estão ouvindo de que os nossos episódios eles têm um material complementar no nosso blog. Então, se você digitar lá na internet, procurar por Grupo Ibiraçu no Google, ou então ir lá no endereço grupoibiracu.com.br/blog, vocês podem encontrar o material complementar desse episódio, e nele a gente vai colocar fotos dessas espécies que estão sendo tratadas, os mapas das ilhas oceânicas e mais alguns detalhes que vierem aparecer aqui ao longo da gravação. Bom, a gente comentou também um pouquinho mais cedo sobre a pesca e o turismo, esses impactos negativos, né, que pode ter sobre esses tubarões, mas eu acho que uma outra coisa que também é muito recorrente quando a gente conversa sobre tubarões e raias é realmente a imagem pública, né, e honestamente injusta que esses animais recebem muitas vezes. Muita gente tem medo de tubarão, tem receio desses animais, ou uma imagem de que eles são criaturas agressivas e que vão te atacar desnecessariamente, são muito perigosos, e é muito comum a gente ouvir que, bom, isso não é bem verdade, né? E eu queria falar um pouquinho com você, Bianca, sobre o que você acha disso, se os tubarões realmente são perigosos assim, ou o quão errado é essa visão popular, vamos dizer. É bem complicado, né? A gente tem um medo aí nas pessoas, né, que já vem há muito tempo, assim, né, de vários filmes, né? E é um animal que ele não é que a gente sempre brinca que ele não é do grupo da fofofauna, né? Não é um animal, eu acho fofinho, acho todo mundo fofinho, mas para o público geral, assim, né, para quem não trabalha com o grupo, não é um animal muito carismático, né? Ele tem dentes, né? Ele nada super rápido, ele tem aquela carinha dele, né? Meio de invocadinho. Então ele acaba não passando, né? Essa imagem de animal bonzinho, né? E realmente não são, né? Do ponto de vista ecológico, são predadores de topo, né? Ou mesopredadores. Então, né? Ele passou por uma evolução aí super vantajosa para eles, que eles, né, acabaram com essas vantagens para cair, né, nessa posição, né, ali dentro da cadeia trófica, né? Então, realmente não podem, né, predadores de topo terem uma carinha fofinha, tirando as orcas que tem, mas se vocês perceberem, elas não são tão fofinhas assim. E eu diria assim, é tão errado, né, essa nossa impressão, e às vezes a gente não percebe, né, que os tubarões eles estão em todas as regiões, né? Então, eu acredito que todo mundo aqui que está escutando, né, já foi para a praia, já, né, entrou na água e nunca passou, né, nunca imaginou, ou imaginou que ali teria tubarões e morre de medo, mas a verdade é que a gente tem tubarões, sim, em todas as regiões, né? E para dar um exemplo, assim, da costa do Brasil, a gente tem
várias espécies ocorrendo em todas, né, as praias do Brasil, incluindo em Fernando de Noronha, né? Se fosse para ter ataques, a gente não ia ter essas notícias esporádicas, né? 1, 2 vezes por ano de ataque de tubarão. A gente ia ter 3, 4 notícias por dia de ataque de tubarão. E a gente não tem isso, né? Então, só por essa questão estatística, né, comprovada, a gente sabe que eles não são, né, esses monstros que muita gente acha que eles são. Né? Então, como eu comentei em Noronha, só para ilustrar, né, a gente tem muitos tubarões na água o tempo inteiro com as pessoas. Então, se fosse para ocorrer ataques, né, intencionais por parte deles, ia ser um massacre, não ia ter mais ninguém morando na ilha. Né? Então, é bem complicado, assim, né? Essa visão que as pessoas têm deles, e isso acaba acarretando nessa preocupação, né, de conservação, porque é um animal que ninguém quer preservar, né? Ninguém quer conservar, ninguém liga se eles sumirem, se várias espécies forem extintas. Então isso acaba, né, levando a esse grande problema que a gente tem, né? Porque a gente tem uma preocupação, a gente como população muito grande, com a fofofauna, né? As baleias, os golfinhos, as tartarugas marinhas, né? Aí só ficando nos animais marinhos para exemplificar. Mas quando aparece uma baleia morta na praia, todo mundo, né, se mobiliza, todo mundo fica chateado. E se aparecer um tubarão, as pessoas ficam com medo, né? Ou com medo de entrar na água achando que tem mais tubarão. E isso é uma visão muito errônea, né, da gente. São animais extremamente vulneráveis, são animais que têm muito medo da gente, né? Então, muitos mergulhadores pelo mundo inteiro atraem esses animais, pagam para mergulhar com esses animais, e muita gente fugindo, né, achando que eles estão ali, na verdade eles que fogem da gente, né? Então tem várias coisas assim que é realmente desinformação, né? Uma outra, acho que além da questão dos tubarões, né, acho que de longe, de todos os animais marinhos, os tubarões devem ser os mais aterrorizantes para muitas pessoas, né? Mas também tem, eu acho que também por conta daquela questão do acidente do Steve Irwin com Raya, eu vi que parece que aumentou um pouco o medo das pessoas pro Raya, assim, por conta desse acidente que acabou levando à morte desse biólogo, né? Então, eu acho que muita gente também deve ter, hoje em dia, uma visão de que as raias também podem causar um grande perigo e tudo mais por conta disso, mas eu acho que dá pra entender que a questão dele acho que foi pontual, né? Assim, teria um número mais ou menos de ataques de raias às pessoas, ou se existe uma lista de espécies que já tiveram acidentes e o quão grave foram esses acidentes, assim? Então essa questão das raias é bem complicado, né? Diferente dos tubarões, que realmente, né, eles atacam as pessoas, né? A gente não gosta de usar muito esse termo, às vezes, eu gosto de usar incidentes, porque muitas vezes são realmente incidentes, mas tem vários pesquisadores que chamam de ataque mesmo, porque realmente, né, é uma predação, né, ou um engano que o tubarão tem, então ele vai, né, ele vai causar, né, uma injúria muito grande, né, na pessoa. Então, realmente, eu concordo que muitas vezes esse termo ataque, ele é bem-vindo, né, vamos dizer assim. E muitas vezes o animal, ele tá indo ali, né, prospectar para ver se é uma possível presa, e a gente sabe que muitas vezes ele vai embora, não come as pessoas, né? Então é meio que um engano, então tem várias coisas relacionadas a isso. Mas para as raias, é basicamente defesa, né? Então, no caso do Steven Irwin, ele abraçou a raia, se eu não me engano, eu não lembro exatamente do fato, mas ele foi provocar a raia e ela, ali, para tentar se defender, usou o ferrão, que acabou, né, infelizmente, indo direto no coração dele. Mas foi, né, um ato de defesa, né, assim como acontece com a maioria dos outros incidentes, nesse caso realmente com raias, né? Então, no caso, foi ele que atacou ela, né? E a gente tem muitos incidentes com raias, no Brasil, principalmente, que as pessoas não sabem, né? Mas muitas vezes são acidentes mesmo, né? A pessoa está entrando na água e pisa numa raia e ela, né, acaba usando o ferrão para se defender.
ou mesmo os pescadores ali na hora de pescar também acabam se ferindo bastante. Então, é bem um pouco diferente assim o cenário, né, dos dois animais. Mas eu diria que no caso dos tubarões, a gente tem um alarde muito grande por uma pequena quantidade de incidentes que a gente tem. Para as raias, eu diria que é o contrário. A gente tem um alarde muito pequeno por uma quantidade muito gigantesca de incidentes que a gente tem com elas, né? Que a gente tem, assim, que as pessoas têm relatos, né? Então é um cenário bem oposto, assim, né? É claro que não estou dizendo isso aqui para as pessoas terem medo de raias, eu vou explicar o que acontece. Na verdade, assim, a gente tem muito incidente com raia na região amazônica. Então a gente tem raias de água doce, né, que são parentes das raias marinhas, que acabaram invadindo, né, ali a região do Cícula, né, a água do Cícula, e que hoje a gente tem mais aí de 30 espécies, né, nessa região, e são as únicas raias que têm veneno no ferrão, são as raias de água doce. Então, as raias marinhas, elas acabam, às vezes, o incidente com o ferrão causando algumas injúrias, né, causando infecção, né, ou mesmo, né, outras patologias, mas é porque é um ferrão que tem, até onde eu sei, né, até onde os trabalhos que eu li, é um ferrão que vai ter ali mais presença de bactérias, né, micro-organismos que acabam levando a essa infecção. É claro que deve ter uma toxicidade ali muito mínima no ferrão, mas não é tão relevante assim, né, para causar, por exemplo, uma necrose, que é o que acontece com as raias de água doce. Então, as raias de água doce, elas têm sim veneno, né, e o ferimento delas é muito semelhante ao de serpentes, né, por exemplo. Então ele vai necrosar muitas vezes, né? Às vezes pessoas ali da região ribeirinha, né? Pescadores, eles acabam perdendo perna acho que não chega tanto, mas perdendo o pé, né? Perdendo a mão, perdendo movimento por conta desses acidentes, né? Que é muito pouco relatado ainda no Brasil. Acho que vocês podem imaginar por quê, né? Porque é numa região super inóspita ali, né, ou uma região que não tem tanto interesse, né, do poder público para ajudar as pessoas, né, como a gente já sabe que isso acontece, e acaba ficando por baixo dos panos, né, vamos dizer assim. Então tem esse grande problema, assim, né, com as raias de água doce, realmente é uma raia que a gente não pode brincar, né, vamos dizer assim. Não é uma raia que você não pode não ter medo, né? É bom mesmo que você respeite o animal como se fosse um animal peçonhento, né? Que eu não posso pegar, não posso manipular. E se eu for entrar na água, né, onde tem esses animais, para eu ter todas as cautelas possíveis, né? De não pisar, arrastar o pé, enfim, várias recomendações, porque realmente é um animal que vai causar, né, um dano muito grande para quem se ferir com eles. Então, nesse caso, realmente, eu não desmistificaria, porque a gente nem tem esse medo, porque as pessoas nem sabem que existem raias de água doce, né? É só para informar, assim, né, o perigo que se existe na manipulação ou mesmo no contato com essas raias. Mas as raias marinhas não, né? Então, as raias marinhas, a gente não tem esse grande problema, né, que a gente tem com as raias de água doce. Tem vários lugares por aí que o pessoal faz turismo, inclusive com essas raias que tem ferrão, que não são todas também, né? É só um grupo de raias que tem, uma ordem de raias que tem ferrão, que é a ordem das raias miliobatiformes. E mesmo dentro dessa ordem tem raias que tem ferrão muito pequeno e com a cauda praticamente sem musculatura, né, ali possível para conseguir ferir alguém, né? Então é um pequeno grupo de raias que tem essa problemática, assim, né? E quando acontece algum acidente com raia marinha, é nesse caso que eu comentei, né? Então é o pescador, ou é alguém que acabou pegando a raia de uma forma errada e acabou, né, se ferindo. Então é mais nesse sentido mesmo. Eu acho que um outro assunto bem interessante que a gente podia tratar, e é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque de certa forma é muito comum você encontrar dentro da conservação uma visão muito funcionalista, vamos dizer, de conservação. Inclusive, se for do interesse dos nossos ouvintes, a gente pode
separar um tempo em algum outro episódio, talvez para conversar um pouco sobre essa questão do porquê conservar, mas eu acho que poderia ser bastante interessante a gente entrar um pouco, né, em qual que é a importância ecológica desses animais. Isso pode ser uma dúvida, de muita gente e que pode abrir um pouco mais portas para o apoio à conservação desses animais. Sim, então, a grande importância, assim, né, dos tubarões e das raias, tanto para o ambiente marinho como para o ambiente de água doce, né, ou em qualquer lugar que eles ocorram, é justamente o papel trófico que eles têm, né, na cadeia trófica, né, nas interações tróficas. Então, como eu comentei, são animais que foram aí, passaram, né, por um processo evolutivo muito longo, né, mais de 400 milhões de anos, e nesse processo eles tiveram, né, esse posicionamento de destaque dentro das interações tróficas, né, independente do tamanho ou do local que eles estão em posição aí de destaque, né, como predadores de topo ou mesopredadores. E é claro que a gente tem espécies que são fitoplanctônicas, mas mesmo assim ele vai ter, né, as espécies vão ter uma importância ecológica muito grande ali. E qual é o principal, né, aí, papel de um predador, né, seja ele mesopredador ou predador de topo dentro dessas interações ecológicas, é justamente fazer todo o controle, né, ecológico ali dessa região. Então, se a gente tem a retirada, isso vai variar de região para região, é claro, né, a gente tem estudos mostrando isso, mas num panorama geral ecológico, né, teórico ecológico, se a gente tem a redução ou a remoção dos predadores de topo ou dos mesopredadores, a gente vai ter um desequilíbrio de toda a cadeia trófica, né? Então, se eu tiro um predador de topo, eu vou ter um aumento, né, dos mesopredadores, que vai ter uma redução das presas, né, que são consumidores aí de nível trófico inferior, e aí nisso vai causar todo um desbalanço, né, nesse aumento populacional de algumas espécies, que vai diminuir em muito as populações de outras espécies e até levar isso a um colapso, né? Então a gente tem essas questões, assim, né, dessa grande importância desses animais. Mas isso, como eu comentei, ele vai variar bastante de região para região. Às vezes eu tenho a retirada de um predador de topo e o mesopredador vai assumir o papel do predador de topo. Mas aí quem são os mesopredadores da região? Muitas vezes as raias. E as raias também estão super ameaçadas. Então acaba que, de uma forma ou de outra, a gente vai acabar tendo, né, um desbalanço ali, porque são dois grupos, né, de animais, tubarões e raias, que pertencem ao grupo dos elasmobrânquios, mas separando aí, né, os tubarões e as raias são dois grupos que estão extremamente vulneráveis, né, e super ameaçados. Então a gente vai ter, de uma forma ou de outra, se as coisas continuarem como estão, um desequilíbrio muito grande nas interações tróficas costeiras e oceânicas marinha e de água doce. Você falando tanto de cadeia trófica que eu acabei lembrando de alimentação, e a alimentação me fez lembrar da questão dos cações. Muita gente come cação sem saber que está comendo, na verdade, carne de tubarão, né? Eu acho que isso é uma questão especialmente problemática, até porque é uma carne bem tóxica, até onde eu sei, né? Eu sei que são animais que retêm bastante ureia, por exemplo. Você tem como comentar um pouco mais sobre isso pra gente, sobre essa questão do consumo do cação e da pesca predatória de tubarões? Sim, então, na verdade, é um problema gigantesco, né? Que a gente ainda está entendendo como que ele acontece, né? No Brasil, principalmente, mas muita gente não sabe realmente, né? Cação é tubarão e pode ser raia, né? Então, como eu comentei, eles estão dentro do mesmo grupo, né? Dos elasmobrânquios, e isso implica que eles são animais que não têm ossos, né? E acaba sendo vistos como um animal, né? Um recurso pesqueiro, né? De grande valor por não possuir espinhas, né? E muitas vezes são até mesmo oferecidos como merenda escolar. Então acaba tendo esse consumo muito expressivo, né? Desse grupo de animais aqui no Brasil.
Mas não só por essa questão, né, mas principalmente porque a gente tem um incentivo muito grande, né, governamental aí de uns últimos anos para cá, que tem, né, favorecido o aumento do consumo de cação no Brasil, né, e aí cação incluindo os tubarões e as raias aqui. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele pesca muitos tubarões e muitas raias nas nossas águas, né? Então a gente é aí o nono maior produtor, né? Os relatórios eles falam assim, eu não gosto de falar assim, né? Porque parece que a gente está produzindo soja, mas é o país que mais mata tubarões, né? Aí as estatísticas realmente ficam mais para os tubarões. Que o nono país que mais mata tubarões no mundo, né? Já é uma posição de destaque muito preocupante para um país, né? Tudo bem que a nossa costa é enorme, mas mesmo assim é uma quantidade muito grande. Para as raias também esse valor ele está bem problemático. A gente não sabe ainda, né? Como que isso está, né? Em números, como que isso acontece, porque a gente não tem estatística pesqueira no Brasil já faz mais de 10 anos. Então, a gente não tem dados oficiais para avaliar isso, mas o mercado das raias também é bem preocupante, né? A gente está aí como o quarto país que mais exporta raias, né, para o mercado asiático. Então, a gente também está matando muitas raias. E além de matar muitos tubarões e muitas raias, principalmente aqui, né, o tubarão, a gente não dá conta, né? As empresas pesqueiras não dão conta de suprir o mercado brasileiro. Então, apesar de matar muitos tubarões, ainda esse número ele não satisfaz o mercado brasileiro. O que a gente faz? A gente importa. E a gente está numa posição de destaque aí gigantesca como o país que mais importa carne de tubarão no mundo. Né? Então, somados à importação e a quantidade de tubarões que a gente mata no Brasil, o Brasil ele está posicionado, né, agora, desde os últimos anos aí, como o país que mais consome tubarão no mundo. E isso não é uma coisa tão simples assim, né, de se entender, né, e de fazer as pessoas entenderem, né, justamente por essa questão do consumo ser mascarado, né, como carne de cação. Então, muitas pessoas não sabem que cação é tubarão e não fazem ideia, né, de onde está vindo essa carne, que peixe que é esse, né, e isso é uma coisa bem preocupante, assim, e a gente tem, né, trabalhado um pouco nessa questão, com uma campanha chamada Cação é Tubarão, que eu vou repetir várias vezes isso para as pessoas realmente entenderem que cação é tubarão, pela Sea Shepherd, que é uma organização sem fins lucrativos, né, e que tem uma característica de ser uma organização de ação direta, né, mas agora a gente tem entrado em várias questões de pesquisa também, né, para fazer pesquisa e entender como isso acontece. E a gente lançou essa campanha Cação é Tubarão justamente para entender, né, como que está esse comércio no Brasil e principalmente tentar entender o que está sendo importado para o Brasil, né, em questão de espécies, porque como eu comentei, essa venda ela é mascarada, né, então a gente não sabe quais são as espécies que estão sendo comercializadas, ela só tem o nome cação. Algumas vezes aparece como tubarão azul, Prionace glauca, mas nunca o nome tubarão, né, senão ninguém vai comprar a carne para comer. Então a gente está ainda no início, né, a gente como Sea Shepherd, né, mas os pesquisadores brasileiros já estão nessa briga faz um tempo para a gente conseguir pelo menos, né, no primeiro passo aí colocar o nome científico das espécies, né, nos rótulos, nas embalagens, e começar a entender que a partir, né, da gente tendo esse dado, a gente começar a entender como que esse mercado todo funciona, né? Então é uma coisa gigantesca, assim, né, de escala gigantesca esse problema. E devo salientar aqui para vocês, né, que um dos motivadores para esse mercado ser tão grande é que a gente tem um mercado muito maior de comércio de nadadeiras de tubarão, né, que até uns anos atrás
Era conhecido muito como a prática do finning, né, que basicamente tirava as nadadeiras dos tubarões e devolvia a carcaça toda para o mar, né? E eles fazem isso porque tem um mercado muito grande asiático que consome essas nadadeiras, né? E aí vai entrar, né? A gente entra naquelas questões que sempre ocorrem ali, né? Por ali, que é o consumo dessas iguarias, né? De animais que só eles consomem, né? Vamos dizer assim. Eles fazem uma sopa de barbatana, né, que eles chamam de nadadeira, de barbatana, que é como se fosse o nosso champanhe aqui, né? Então, só pessoas mais ricas, né? É uma sopa que é servida durante os casamentos, festa de 15 anos, né? E só a alta sociedade tem, né? Então, é uma coisa que ainda não se conseguiu ter uma redução, né? Porque tem todo esse papel social, né, do consumo da nadadeira. E o que acontecia um tempo atrás, só explicando um pouquinho assim rapidamente, os tubarões eles eram capturados, pegavam-se só as nadadeiras e devolviam o animal para o mar. E aí, com isso, cabiam-se muitos tubarões nos barcos, porque pensa, um barco cheio de nadadeira, né, e só nadadeira, vai caber muita nadadeira, porque a nadadeira é só 5% do peso total do animal, né? Então, eles conseguiam sair e pescar muitos tubarões. E aí, para barrar essa prática, né, que é vista como cruel, porque muitas vezes as nadadeiras são tiradas com o animal vivo e o animal é jogado com vida no mar e morre asfixiado. Alguns países, incluindo o Brasil, baniram essa prática, obrigando que os barcos pesqueiros desembarquem o animal por inteiro, né? Então, o corpo junto com as nadadeiras. E isso acabou abrindo brecha para um mercado, né? Um mercado, vamos dizer, de descarte de carcaça de tubarão, né? Que é justamente o cação que a gente come, né? Então, esses países que têm uma pesca muito grande de tubarão, né, Espanha, a própria China, né, e Taiwan, né, e outros países, eles acabam, né, eles têm que obedecer essa lei, desembarcam os tubarões inteiros, ganham todo o lucro do tubarão nas nadadeiras e meio que vende a carne num preço mais barato que eles puderem, só para ter esse descarte, né, para se manter nesse mercado dentro da lei. E aí, sem o que fazer com essa carne, eles exportam para países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil e México, que compram essa carne, que gostam de comer essa carne. E isso a gente acaba alimentando um mercado muito maior, né? Então, comer cação não significa só comer um animal ameaçado, né? Um animal aí que é topo de cadeia, que vai trazer um risco para a sua saúde, mas também significa que você está contribuindo para um mercado muito maior, né, de uma problemática global muito maior, que é o mercado das barbatanas. Então uma coisa, é um mercado muito complexo, mas basicamente é isso, né? É proibida a pesca de tubarão aqui no Brasil? Não, a pesca não é proibida. Algumas espécies são, né, as espécies que estão listadas aí na 445, as espécies que estão como criticamente ameaçadas, né, como é o caso, por exemplo, da raia-viola, o tubarão-martelo, né, são animais que estão proibidos de pesca, mas fora essas espécies, não, as várias outras espécies não é proibido de captura. Com certeza tem uma grande quantidade de pescadores que tiram, né, descaracterizam os tubarões justamente para eles não serem identificados, né? Então a gente tem aí, né, várias espécies que são de mais difícil identificação se eu não tenho a cabeça, né, grudada no animal ali, né? Então às vezes é claro que é possível identificar a espécie só pelo conjunto das nadadeiras ali, né? Ou mesmo análise genética, mas para isso a gente precisaria de um monitoramento, né, um bom monitoramento nos entrepostos, né, nos desembarques e desembarques da pesca artesanal também. E é uma coisa que a gente sabe que não acontece, né, no Brasil. Então, a gente acaba ficando
nesse conjunto de problemas. Mas não, os animais eles são permitidos sim de serem pescados e comercializados, e não é obrigatório ter o animal inteiro para o desembarque. Sim, é obrigado ter as nadadeiras aderidas ao corpo, mas a cabeça não é necessária, né? E a partir do momento que eu tiro a cabeça, várias das espécies eu torno essa carcaça de difícil identificação. Essa questão é preocupante, né? Bianca, que você comentou da pesca, né? Da questão do cação ser tubarão ou raia, né? O pessoal não fica sabendo. Mas, pelo que a gente acompanha, né, das redes sociais do Tubarões e Raias de Noronha, a gente consegue ver que isso é sempre reforçado, né? Sempre tem posts, né, sobre essa questão, né, do cação tubarão, alguns posts, né, falando da biologia, né, dos tubarões e raias, e alguns registros, né, da região. Então, como que está sendo, né, essa questão da divulgação, né, do projeto? Quais são, então, as etapas que vocês estão? Então, tipo, o projeto começou mais com essa parte de pesquisa e agora está migrando também para uma parte de educação ambiental e, e ciência cidadã. Então, quais seriam as próximas etapas, então, do projeto de Tubarões e Raias de Noronha, assim, que vocês estão organizando? Na verdade, a gente está fazendo um mix de coisas, né? Assim, acho que isso é um pouco reflexo da minha vida também, nessa brincadeira, porque eu, né, tô fazendo, como eu comentei, eu faço doutorado, né, e participo, né, desse projeto, idealizei, né, esse projeto de Fernando de Noronha, esse agora, né, que está em andamento aí, né, mas como eu comentei, a gente tem outros pesquisadores que também trabalham com os tubarões em Noronha. E também sou voluntária da Sea Shepherd, né, e cientista líder da campanha Cação é Tubarão. Então, acaba que eu uso os canais, né, que eu gerencio para divulgar todas as atividades. Então, isso acaba ficando, né, um mix de coisas, mas tudo dentro do assunto tubarões e raias, né? E tratando-se assim do projeto, eu acho que os próximos passos é conseguir levar, né, o programa Cidadão Cientista para um segundo nível, né, que seria justamente tentar aí uma parceria mais forte, né, com as empresas de fotografia, principalmente da região, que a gente não tem ainda, a gente tem tentado há um tempo, mas a gente entende que são pessoas super ocupadas, que trabalham o dia inteiro na água, né? Então a gente precisa sentar para conversar com essa galera, né? E ver formas de trabalhar com eles, de pegar os registros deles, que são pessoas, né? A gente tem várias empresas de fotografia lá, com vários registros super importantes, super interessantes, e que a gente precisa sentar e ver como que vai fazer isso, né? Então esse vai ser um próximo passo, assim, acredito que isso vai vir junto com a próxima expedição, né, que a gente pretende fazer agora em novembro, dezembro, para a ilha, né, passando aí um tempo da segunda dose, né, e entrar dentro desse calendário todo que a gente está vivendo aí. A gente, quando sentir que a coisa está segura, a gente vai fazer uma expedição para lá. Então, o próximo também é fazer né, essa próxima etapa, fazer as capturas dos tubarões, para finalizar, né, pelo menos essa primeira parte do projeto, que é tentar entender a interação trófica, principalmente dos tubarões na ilha, e também ter uma avaliação, né, da condição nutricional, né, e status de saúde, né, condição de saúde geral dos tubarões ali, né, de pelo menos 5 espécies. E vai ser a primeira vez que isso é feito lá na região, né? Então a gente pretende fechar, né, esse pacotinho de informações para soltar essas informações, né? Tanto divulgando, né, ali na página e relatórios, como até mesmo fazer publicação de artigos científicos. E a gente pretende aí conseguir um financiamento, né, um pouco maior, aí talvez ano que vem, né, ou quando a gente conseguir ter essa formalização, porque é bem difícil conseguir financiamento, infelizmente, para tubarões e raias no Brasil, com esses grandes projetos, né?
e conseguir estudá-los a longo prazo, né? Então, eu vejo que o programa Cidadão Cientista é algo que a gente consegue continuar, né, eternamente, aí, enquanto tiver pessoas na água com os tubarões, obter esses dados, né, e ainda mais, né, com as redes sociais, então isso tudo é muito fácil, né, de ser manejado, mais que a pesquisa direta com os animais, a questão da captura, marcação, fazer monitoramento mesmo, né, dos indivíduos, isso precisa de um financiamento, né, grande e de um acompanhamento a longo prazo, né, então para isso a gente precisa ter esse apoio financeiro. Mas basicamente é isso, assim, né? Os próximos sonhos e os próximos passos que já estão sendo programados. Boa sorte, então, Bianca, com os próximos passos aí do seu projeto. Infelizmente, esse episódio está chegando ao fim, a gente está chegando aqui no nosso limite de horário, e eu queria aproveitar esse tempinho aqui para agradecer de verdade a sua presença, todo o conteúdo que você trouxe aqui para a gente. E se você quiser aproveitar esse finalzinho de episódio para falar um pouco das suas campanhas, dos seus projetos, fica à vontade. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom falar desses animais e divulgá-los e divulgar nosso trabalho também. Então, agradeço imensamente aí o espaço. Gostaria só acho que eu já comentei bastante dos projetos, né, das campanhas, tudo. Mas é uma coisa que eu lembrei aqui, né, que é importante, acho que para todo mundo que está escutando. A gente tem a campanha, né, como eu comentei, da Sea Shepherd, Cação é Tubarão. Então, quem quiser saber mais, pode acessar o site da Sea Shepherd, que é www.seashepherd.org.br. E lá a gente tem mais informações sobre a campanha Cação é Tubarão. E o que é bem legal, assim, dessa campanha, né, além do aporte que ela vai ter de informação, né, que a gente vai conseguir angariar aí ao longo do processo, é que qualquer pessoa pode participar da campanha, né? Então, se você está preocupado, se você escutou nesse episódio, está preocupado com a situação dos tubarões e raias no Brasil e no mundo, né, de conservação, vocês podem ajudar de uma forma muito simples e de casa, né? Então, a gente, dentro da campanha, a gente tem uma parte também de cidadão cientista, assim como a gente tem em Noronha, né? Infelizmente, em Noronha não é todo mundo que tem a oportunidade de ir lá, tirar foto de um tubarão e mandar para a gente, mas nessa campanha, sim, né? Então, você aí que está na sua casa, escutando, se você puder abrir o aplicativo de comida e mandar os registros que você vê de carne de cação sendo comercializados para a gente, isso vai ser de uma ajuda gigantesca, né? A gente está fazendo um levantamento através da ciência cidadã, da venda de cação e raias, né, tubarões e raias pelo Brasil inteiro. Então, isso pode ser por fotos, né, de mercados, peixarias, enfim, de onde esses animais estão sendo comercializados, ou mesmo de aplicativos de comida. Vocês mandam essas fotos ou somente a informação para a gente tem um formulário online no site também, que vocês vão preencher ali com a data, qual foi o local, né, que foi visto, com essas informações básicas, e isso a longo prazo, né, ou pelo menos daqui a um ano, a médio prazo, a gente vai conseguir mapear, né, a extensão do comércio da carne de cação pelo Brasil. E também identificar nomes populares, né, os valores que essa carne é vendida. Então, são informações extremamente importantes para a gente conseguir incidir, né, com essas informações, incidir em políticas públicas, né? E aí, quem sabe, né, fazer uma proibição, né, da importação da carne de cação, ou pelo menos que o nome dos animais estejam nas embalagens. Então, a gente vai tentar batalhar por várias coisas, né, nesse sentido, nessa campanha. E uma das informações necessárias é essa, né, que vocês podem contribuir. Mas é isso, muito obrigada, pessoal. Então é isso. Relembrando aqui vocês que se vocês quiserem ver o nosso material complementar, ele está lá no blog do Grupo Ibiraçu, www.grupoibiracu.com.br/blog, e vocês devem encontrar na descrição desse episódio também algum link. E lá nesse material complementar a gente vai deixar links para todas as redes sociais da Bianca e dos projetos dela. E por lá vocês também podem conferir outros materiais que o Grupo Ibiraçu também produz. A gente é bastante ativo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Todo mês tem um tema diferente. Inclusive, se sobrar alguma dúvida, vocês quiserem perguntar alguma coisa por mensagem, só mandar mensagem pra gente por lá. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.